galera da plataforma, tudo bem com vocês? Vocês aqui, eu pedi para eu estar conversando um pouquinho com vocês a respeito das questões da prova do concurso da Prefeitura Municipal de Goiânia. No caso aqui, a prova de agente de fiscalização de trânsito e transporte. A prova tipo A aqui. Então, as questões relacionadas a trânsito, elas começam aqui, a partir da questão 21, se eu não estou enganado, é isso, a questão 21 aqui. Então, vou fazer alguns breves comentários e estaremos respondendo essa questão baseada na própria legislação de trânsito. A questão 21, ela trata da composição dos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito, pessoal? É um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que trabalham com a temática trânsito, fiscalização, policiamento, aplicação de penalidade, registro de veículos, habilitação, ou seja, em suma, toda essa parte de trânsito. E no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 7º, a gente tem a composição do Sistema Nacional de Trânsito. Quem são esses órgãos? E aqui na prova, ele colocou Conselho Nacional de Trânsito, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Estado e do Distrito Federal, dos Estados e do Distrito Federal, Junta Administrativa de Recursos de Infração, Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal. Pessoal, primeira opção, Conselho Nacional de Trânsito, perfeito. Está no artigo 7º lá, Conselho Nacional de Trânsito. Segunda, guardas municipais. O CTD, ele não menciona guardas municipais, ele fala do órgão ou entidade municipal de trânsito. Certo? Polícia Rodoviária Federal, ela aparece sim no artigo 7º, é um dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. É o artigo 7º, inciso 5º. Polícia Militar, inciso 6º, pode ser dos estados ou do Distrito Federal, também está. Então nós temos Conselho Nacional de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar dos estados e do Distrito Federal, Junta Administrativa de Recursos de Infração, inciso 7 do artigo 7º. Então, ficaria de fora guardas municipais, Corpo de Bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Então, vamos lá. Quais seriam as alternativas certas? Primeira está certa, terceira está certa, quarta estaria certa e a quinta, então, ó, primeira, terceira, quarta e quinta. Então, a resposta da questão 21 seria a letra C, ok? Já voltaremos com a resposta de mais questões. E aí, pessoal, vamos analisar agora a questão de número 34 sobre o exame toxicológico, assinando a alternativa correta. A reprovação no referido exame terá como consequência a suspensão do direito de dirigir por um período de 6 meses, condicionado ao levantamento da suspensão ou resultado negativo do exame, além das penalidades acessórias. Pessoal, se você for analisar o artigo 15º da Resolução 691 do CONTRAN, ela é de 2017, lá diz que a suspensão, lá nessa resolução, nos diz que a suspensão não vai ser de 6 meses. Olhando aqui, rapidamente o artigo 15º dessa resolução, diz que em caso de reprovação dessa pessoa no exame, 3 meses, não 6 meses. Artigo 15º. Então não pode ser letra A. Aqui, letra B. O exame buscará aferir o consumo de substância psicoativa comprovadamente, a capacidade de detecção deverá ter janela de 90 dias. Certo? Letra B diz que a janela de detecção tem que ser 90 dias. Vamos ver o que diz a resolução, o artigo 1º dela. Não vou ler o artigo todo, só algum trecho que realmente interessa para a gente, para responder a questão, né, para analisar, mas vocês podem ler isso com calma depois de casa, já que eu estou passando para vocês o embasamento para a resolução das questões. Diz aqui, aí você vai aqui, retrospectiva mínima de 90 dias. Está no artigo 1º da resolução 691/2017 do CONTRAN. Vamos ver a alternativa C. O exame toxicológico não é obrigatório para os condutores da categoria E. Novamente, resolução 691. O exame toxicológico, mudança de categoria para renovação, mudança de categoria C, D e E.
Está no artigo 1º da Resolução 691 de 2017 do CONTRAN. Não pode ser letra C. Do resultado do exame deverá ser divulgado à família? Não. Então, pessoal, a resposta da questão de número 34, o exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção no menos de 90 dias. Letra B. E aí, galerinha, vamos lá? Agora a questão 33. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotores. É uma infração de natureza? Isso é muito simples. A resposta está lá no artigo 162 do CTB, inciso 1º. Letra D. É infração de natureza gravíssima. Não tem muito comentário, porque é uma pergunta simples, o tipo de infração. Artigo 62, inciso 1º, infração de natureza gravíssima. Dirigir sem ser habilitado, sem possuir CNH, PPD ou ACC caracterizam a infração de natureza gravíssima. Agora a questão de número 35. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. O cinto de segurança é obrigatório ao condutor, mas facultativo para os passageiros do banco de trás. Vamos lá para o código? Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Pessoal, a regra diz que é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Os passageiros podem estar no banco de trás ou no banco ao lado do condutor. E as exceções, pessoal, vou dar um exemplo de um aqui, é o transporte coletivo de passageiros em trajetos que seja permitido viajar em pé, o que não é o caso. Então a letra A não é a resposta correta. Alternativa B. As crianças com idade inferior a 5 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Vamos lá, artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos. Só que a resposta aqui, a alternativa aqui, fala de 5 anos, então não pode ser letra B. Desde que é autorizado, letra C, desde que é autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, certo? Desde que é autorizado, poderá, ser permitida a circulação de bicicletas nos passeios que são destinados a pedestres. Será que isso é verdade? Vamos lá. O artigo 59 do CTB diz assim: desde que é autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Uma transcrição do artigo 59 do CTB. Então, a resposta para a questão de número 35 é a letra C. Quase terminando, pessoal. Questão 36. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Correto, isso aí está certo. Respeitadas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, não é a mínima, nas vias urbanas será de vias urbanas. Quais são as vias urbanas? As vias elas são classificadas em rurais e urbanas. Vias urbanas, de acordo com o artigo 60 do Código, inciso 1º, são trânsito rápido, arterial, coletora, local. Existem 4 tipos de vias urbanas e ele quer saber nas vias urbanas: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. 100 km por hora nas vias de trânsito rápido, alternativa B. 60 km nas vias arteriais, 50 km nas coletoras, 40 na local. Onde é que está estabelecidas as velocidades? Notem, não existe sinalização. Então, a gente tem que se obedecer às normas. O que é que a norma diz? Essa norma, pessoal, ela está no artigo 61 do CTB. É isso, ó. Ele quer saber também aqui a velocidade máxima. Então, vamos lá.
A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as características técnicas e as condições de trânsito. Uma transcrição. A questão é uma transcrição do artigo. Onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade, a máxima será de... Vamos lá. Aqui a alternativa A fala de vias arteriais e diz que é 60 km por hora. Vamos lá? Arterial. Artigo 61, inciso 1º, a linha B, 60 km por hora nas vias arteriais. Vamos lá. Alternativa B, 100 km para trânsito rápido. Via trânsito rápido é uma via urbana onde a velocidade, segundo o artigo 61, inciso 1º, a linha A é de 80 km por hora. Então não pode ser letra B. 50 km nas coletoras. Coletora, artigo 61, inciso 1º, a linha C, 40 km por hora para a via coletora. Então não pode ser também a C. Letra D, 40 para locais. A via local é de 30 km por hora. Então só sobraria aqui a resposta correta da questão 36 é a alternativa A. As vias arteriais e a velocidade máxima, onde não existe sinalização regulamentadora de velocidade, será de 60 km por hora. A alternativa A resposta. Vamos agora para a questão de número 38, pessoal. Essa questão para mim também, eu preciso fazer algumas observações. E eu acho que tem alguns equívocos aqui na formulação da questão, certo? É minha humilde opinião, mas é o que eu penso. João, advogado criminalista, ele não é especialista em trânsito, né? Trafegava de forma imprudente em uma rodovia. Ao ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, João logo afirma que ter plena ciência de seus direitos e se recusa a realizar o teste de alcoolemia, conhecido como teste de bafômetro, né? Vulgarmente chamado, pois a própria Constituição Federal afirma que ninguém é obrigatório a apresentar provas contra si mesmo. A recusa de João. Acontece o que com João? Aí, pessoal, que vem as observações. Hoje, quando se fala de ingestão de bebida alcoólica ou de qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, você tem aí o aspecto do artigo 165 e do artigo 165A. Certo? Vamos lá. Vamos abrir aqui logo o artigo 165, que fala assim: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Gravíssima, multa em 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo até se apresentar um condutor habilitado. Basicamente isso. Note que esse artigo não menciona crime. Ele não fala de crime. Vou repetir a leitura. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração de natureza gravíssima. Penalidade: multa, multiplicada 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Tem como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observando o disposto do parágrafo 4º do artigo 270, que é quando se apresenta o condutor habilitado, certo? Esse veículo será liberado para esse condutor habilitado. Por quê? Porque determina lá, 279. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido para o depósito. Só se removerá o veículo para o depósito se não tiver um condutor habilitado, que, de acordo com a resolução 432 do CONTRAN, será também submetido à fiscalização. Ou seja, ele irá fazer a fiscalização, vai soprar o etilômetro. Se der 0, ele vai poder retirar o veículo. Se der qualquer coisa acima disso, ele não poderá também, o veículo será removido ao depósito, recolhido ao depósito. Vamos agora ao artigo 165A. Recusar-se a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de substância psicoativa na forma do artigo 277. É quando a gente se recusa, essa recusa que o próprio texto fala. Mas tem algumas considerações a ser feitas, pessoal. Quando, no caso aqui, João se recusou, vai ter que ser observado algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa observar claramente
É o que diz a resolução do CONTRAN, que normatizou os procedimentos de fiscalização desse tipo de fiscalização. 432. Certo? O que é que me diz a 432, certo? Do CONTRAN. Deixa eu ver aqui. Ó. O artigo 3º da resolução 432 do CONTRAN, essa resolução de 2013. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, os seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Ou seja, para ter a certeza que a pessoa está sob influência de álcool ou de outra substância, para certificar isso, pode ser um exame de sangue, inciso 1º desse artigo, exame realizados em laboratórios especializados, teste em aparelho destinado à medição de teor alcoólico, que é o etilômetro, um teste de etilômetro, verificação dos sinais. Aqui está uma coisa a ser observada. Se houver a recusa desse condutor a se submeter ao procedimento, ao teste de etilômetro, o agente vai ter que observar se ele apresenta ou não apresenta sinais da ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica, certo? Se, por exemplo, esse condutor fiscalizado apresentar apenas um sinal, ele não poderá ser autuado. Por quê? A resolução 432 diz que ele tem que apresentar um conjunto, pelo menos 2. Odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, desordem na veste, fala embolada, perda de equilíbrio. Isso são sinais que indicam que a pessoa fez uso de bebida alcoólica. Se ele não apresenta nenhum sinal, ele não vai ser autuado no artigo 65, mas sim no artigo 65A, que é recusa ao procedimento quando o condutor não apresenta nenhum tipo de sinal. Mas vamos lá. Vamos às alternativas? Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui as alternativas aqui. É tipificado como crime essa conduta de se recusar, previsto no Código de Trânsito da Divisão, deverá pagar uma multa e ter seu veículo apreendido. Primeiro, a apreensão do veículo ela não existe mais. A Lei 13.281 de 2016 ela retirou essa penalidade do Código de Trânsito Brasileiro. Não pode ser letra A. E para que se configure crime, pessoal, inicialmente, primeira situação, João aí ele tem que ter feito o teste e tem que ter apresentado um valor, de acordo com a resolução 432 do CONTRAN, aqui o anexo primeiro nela, o crime configura a partir de 0,30 mg/L, ou seja, miligramas por litro de ar alveolar. Ou seja, vai ser feito um teste. Esse teste vai dar, no mínimo, 0,34 mg/L. Será subtraído a margem de erro, que é de 4 unidades aí, ou seja, foi aferido 34, ele vai considerar 30. A partir de 30, aí sim, configura-se a infração mais o crime de trânsito. Se der até o resultado desse teste feito por João, imaginando que ele teria feito, né? Der 0,29 mg/L, ou seja, já retirada aquela margem de erro, ele não cometeu crime, ele só cometeu uma infração de trânsito. Está no anexo 1º da resolução 432. Então, para configurar crime, ele tem que ter sinais, esses que eu já mencionei, ou apresentar um resultado já tirado a margem de erro de 0,30 mg/L, segundo o anexo. Alternativa B. Trata-se de uma infração gravíssima e João deverá pagar uma multa, ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Vamos ver lá? De acordo com o artigo 165 do CTB, isso aí está conferido, né? Ele vai, posteriormente, aqui artigo 165, aqui ó, dirigir sob a influência de álcool, vamos lá, para as penalidades, infração de natureza gravíssima, está correto, pagará uma multa, a multa é uma infração gravíssima multiplicada 10 vezes o valor dessa multa, e terá suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É lógico, pessoal, isso aí
vai ser dado a João todo o direito de defesa, de contraditório. Inicialmente a gente só está analisando. Vamos lá. C. É tipificado um crime de trânsito e, caso seja condenado, poderá receber uma pena de reclusão de até 4 anos. Crime de trânsito, pessoal, o artigo, esse crime específico aí, é do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver o que diz lá. Conduzir veículo motor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Não é, crime de poderá reclusão, não é crime de reclusão, é detenção. E o prazo aqui está de 4 anos, o prazo aqui do artigo 306 é de 6 meses a 3 anos, então não pode ser letra C. Não é crime, nem infração de trânsito. A gente sabe que é infração e poderá ser crime, então não poderá ser a letra D. Então, a resposta aqui, João, trata-se de infração gravíssima, confere, pagar uma multa, vai pagar posteriormente, se não apresentar recurso, não tiver êxito nesses recursos, na defesa, e a carteira ficará suspensa por 12 meses. Letra B, a resposta da questão de número 38. Vamos lá, pessoal, resolver a questão 40 agora, vamos lá. Questão 40. Sobre os crimes de trânsito, assinale a alternativa correta. Resposta correta. Qual será a resposta correta? A multa reparada ela poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo? Não, né, pessoal? A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 6 meses a 5 anos. Letra D, né? A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Aos crimes de trânsito, né, cometidos na direção de veículos automotores, previstos no Código do CTB, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal. Vamos começar pela letra D. Letra D. Vamos analisar a letra D. Aos crimes de trânsito cometidos na direção de veículos automotores, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, certo? O artigo é o 291 e lá diz assim: aos crimes de trânsito cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Logo, a alternativa D não é a resposta correta. D, fora de cogitação. Tranquilo? A suspensão ou a proibição para se obter, né, permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Vamos ver aqui? Pode. A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, igualzinho está dizendo aí, veículo automotor, pode ser imposta igualzinho como penalidade principal, isolada, né, ou cumulativamente a outras penalidades. Está escrito aqui no artigo 292 do Código. Vamos lá, letra A. B de bola. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 6 meses a 5 anos. Vamos lá, vamos ver o artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, ou seja, não de 6 meses a 5 anos. Então, a resposta da questão de número 40 é a letra C. Certo, pessoal? Eu quero parabenizar vocês pelo esforço de vocês, pela dedicação. Espero que vocês tenham fechado essas questões de trânsito aí. Desejo boa sorte para todos. Um grande abraço e até uma próxima. Vamos lá, pessoal, resolver a questão 40 agora. Vamos lá.
Questão 40. Lá. Sobre os crimes de trânsito, assinale a alternativa correta. Resposta correta. Qual será a resposta correta? A multa reparatória poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo? Não, né, pessoal? A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem duração de 6 meses a 5 anos. Letra B, né? A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Aos crimes de trânsito, né, cometidos na direção do veículo automotores, previstos no Código do CTB, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal. Vamos começar pela letra D. Letra D. Vamos analisar a letra D. Aos crimes de trânsito cometidos na direção de veículos automotores, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, por serem crimes especiais, nunca se aplicam as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. À luz do Código de Trânsito Brasileiro, certo? O artigo é o 291, e lá diz assim: aos crimes de trânsito cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Logo, a alternativa D não é a resposta correta. D, fora de cogitação. Tranquilo? A suspensão ou a proibição para se obter, né, permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Vamos ver aqui? Pode. A suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, igualzinho está dizendo aí, ó, veículo automotor, pode ser imposta igualzinho como penalidade principal, isolada, né, ou cumulativamente a outras penalidades. Está escrito aqui no artigo 292 do Código. Vamos lá, letra A. B de bola. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 6 meses a 5 anos. Vamos lá, vamos ver o artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, ou seja, não de 6 meses a 5 anos. Então, a resposta da questão de número 40 é a letra C. Certo, pessoal? Eu quero parabenizar vocês pelo esforço de vocês, pela dedicação. Espero que vocês tenham fechado essas questões de trânsito aí. Desejo boa sorte para todos. Um grande abraço e até uma próxima. Vamos analisar a questão de número 39 desta prova. Assinale a única alternativa em que há uma infração de natureza grave, né? A infração de natureza grave. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança. Letra A. Transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de circulação especiais. Letra B. Dirigir ameaçando pedestre que esteja atravessando a via e os demais veículos. Usar veículo para arremessar sobre pedestre, veículos, água ou detritos. Vamos analisar isso lendo as infrações, né? No próprio código, fica mais fácil, né? Vamos ver aqui. Vamos começar pela letra A. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Artigo 167 do CTB. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração de natureza grave. Letra B. Transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais. Letra B. Artigo 168 do Código. Transportar criança em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração de natureza gravíssima. Então não pode ser a letra B. Ameaçar o pedestre que esteja atravessando a via sobre a faixa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via e aos demais veículos. Infração de natureza gravíssima. Não pode ser letra C.
Letra D, arremessar, né? Usar veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículo, água ou detritos, né? Artigo 171 do CTB. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração de natureza média. Então, pessoal, a resposta para a questão número 39 é deixar o condutor ou passageiro usar o cinto de segurança. Letra A. Letra A, a resposta. Vamos agora para a questão de número 38, pessoal. Essa questão para mim também, eu preciso fazer algumas observações. E eu acho que tem alguns equívocos aqui na formulação da questão, certo? É minha humilde opinião, mas é o que eu penso. João, advogado criminalista, ele não é especialista em trânsito, né? Trafegava de forma imprudente em uma rodovia. Ao ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, João logo afirma que ter plena ciência de seus direitos e se recusa a realizar o teste de alcoolemia, conhecido como teste de bafômetro, né? Vulgarmente chamado, pois a própria Constituição Federal afirma que ninguém é obrigatório a apresentar provas contra si mesmo. A recusa de João. Acontece o que com João? Aí, pessoal, que vem as observações. Hoje, quando se fala de ingestão de bebida alcoólica ou de qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência, você tem aí o aspecto do artigo 165 e do artigo 165A. Certo? Vamos lá. Vamos abrir aqui logo o artigo 165, que fala assim: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Gravíssima, multa em 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo até se apresentar um condutor habilitado. Basicamente isso. Note que esse artigo não menciona crime. Ele não fala de crime. Vou repetir a leitura. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração de natureza gravíssima. Penalidade multa, multiplicada 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Tem como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observando o disposto do parágrafo 4º do artigo 270, que é quando se apresenta o condutor habilitado, certo? Esse veículo será liberado para esse condutor habilitado. Por quê? Porque determina lá, 270. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido para depósito. Só se removerá o veículo para o depósito se não tiver um condutor habilitado, que, de acordo com a resolução 432 do CONTRAN, será também submetido à fiscalização. Ou seja, ele irá fazer a fiscalização, vai soprar o etilômetro. Se der 0, ele vai poder retirar o veículo. Se der qualquer coisa acima disso, ele não poderá também. O veículo será removido ao depósito, recolhido ao depósito. Vamos agora ao artigo 165A. Recusar-se a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de substância psicoativa na forma do artigo 277. É quando a gente se recusa, essa recusa que o próprio texto fala. Mas tem algumas considerações a ser feitas, pessoal. Quando, no caso aqui, João se recusou, vai ter que ser observado algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa observar claramente é o que diz a resolução do CONTRAN, que normatizou os procedimentos de fiscalização desse tipo de fiscalização. 432. Certo? O que é que me diz a 432, certo? Do CONTRAN. Deixa eu ver aqui. O artigo 3º da resolução 432 do CONTRAN, essa resolução de 2013. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, os seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Ou seja,
ter a certeza que a pessoa está sob influência de álcool ou de outra substância, para certificar isso, pode ser um exame de sangue, inciso 1º desse artigo, exame realizado em laboratórios especializados, teste em aparelho destinado à medição de teor alcoólico, que é o etilômetro, um teste etilômetro, verificação dos sinais. Aqui está uma coisa a ser observada. Se houver a recusa desse condutor a se submeter ao procedimento, ao teste de etilômetro, o agente vai ter que observar se ele apresenta ou não apresenta sinais da ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica, certo? Se, por exemplo, esse condutor fiscalizado apresentar apenas um sinal, ele não poderá ser autuado. Por quê? A resolução 432 diz que ele tem que apresentar um conjunto, pelo menos 2. Odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, desordem na veste, fala embolada, perda de equilíbrio. Isso são os sinais que indicam que a pessoa fez uso de bebida alcoólica. Se ele não apresenta nenhum sinal, ele não vai ser autuado no artigo 65, mas sim no artigo 65A, que é recusa ao procedimento quando o condutor não apresenta nenhum tipo de sinal. Mas vamos lá. Vamos às alternativas? Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que diz aqui as alternativas aqui. É tipificado como crime essa conduta de se recusar, previsto no Código de Trânsito da Divisão, deverá pagar uma multa e ter seu veículo apreendido. Primeiro, a apreensão do veículo ela não existe mais. A Lei 13.281 de 2016 ela retirou essa penalidade do Código de Trânsito brasileiro. Não pode ser letrado. E para que se configure crime, pessoal, inicialmente, primeira situação, João aí ele tem que ter feito o teste e tem que ter apresentado um valor de acordo com a resolução 432 do CONTRAN, aqui o anexo primeiro nela. O crime configura a partir de 0,30 mg/L, ou seja, miligramas por litro de água alveolar. Ou seja, vai ser feito um teste. Esse teste vai dar, no mínimo, 0,34 mg/L. Será subtraído a margem de erro, que é de 4 unidades aí, ou seja, fui aferido 34. Ele vai considerar 30. A partir de 30, aí sim, configura-se a infração mais o crime de trânsito. Se der até o resultado desse teste feito por João, imaginando que ele teria feito, né? Der 0,29 mg/L, ou seja, já retirada aquela margem de erro, ele não cometeu crime, ele só cometeu uma infração de trânsito. Está no anexo primeiro da resolução 432. Então, para configurar crime, ele tem que ter sinais, esses que eu já mencionei, ou apresentar um resultado já tirado a margem de erro de 0,30 mg/L, segundo o anexo. Alternativa B. Trata-se de uma infração gravíssima e João deverá pagar uma multa, ter suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Vamos ver lá? De acordo com o artigo 165 do CTB, isso aí está conferido, né? Ele vai, posteriormente, aqui artigo 165, aqui ó, dirigir sob a influência de álcool, vamos lá, para as penalidades, infração de natureza gravíssima, está correto, pagará uma multa, a multa é uma infração gravíssima multiplicada 10 vezes o valor dessa multa, e terá suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É lógico, pessoal, isso aí vai ser dado a João todo o direito de defesa, de contraditório. Inicialmente a gente só está analisando. Vamos lá. C. É tipificado um crime de trânsito e, caso seja condenado, poderá receber uma pena de reclusão de até 4 anos. Crime de trânsito, pessoal, esse crime específico aí é do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver o que diz lá. Conduzir veículo motor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Não é, crime de não é crime de reclusão, é detenção. E o prazo aqui está de 4 anos, o prazo aqui é do artigo 306
é de 6 meses a 3 anos, então não pode ser letra C. Não é crime, nem infração de trânsito. A gente sabe que é infração e poderá ser crime, então não poderá ser a letra D. Então, a resposta aqui, João, trata-se de infração gravíssima, confere, pagar uma multa, vai pagar posteriormente, se não apresentar recurso, não tiver êxito nesses recursos, na defesa, e a carteira ficará suspensa por 12 meses. Letra B, a resposta da questão de número 38. Questão de número 37 da prova agora. Promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, caracterizam a infração. Que tipo de infração é essa? A resposta a essa questão vamos encontrar no artigo 174 do CTB. Vamos lá. Promover na via, competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobras de veículo, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, infração de natureza gravíssima. Ou seja, a resposta à questão 37 é letra D de dado. É uma infração de natureza gravíssima, a multa, certo? Recolhimento de documento de habilitação, tem outras providências, mas aqui ele só perguntou o tipo de infração. Então, vamos se deter a isso, e a infração é de natureza gravíssima. Então, letra D de dado. Quase terminando, pessoal. Questão 36. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Correto, isso aí está certo. Respeitadas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, não é a mínima, nas vias urbanas será de vias urbanas. Quais são as vias urbanas? As vias elas são classificadas em rurais e urbanas. Vias urbanas, de acordo com o artigo 60 do Código, inciso 1º, são trânsito rápido, arterial, coletora, local. Existem 4 tipos de vias urbanas e ele quer saber nas vias urbanas. Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. 100 km por hora nas vias de trânsito rápido, alternativa B. 60 km nas vias arteriais, 50 km nas coletoras, 40 na local. Onde é que está estabelecidas as velocidades? Notem, não existe sinalização. Então, a gente tem que se obedecer às normas. O que é que a norma diz? Essa norma, pessoal, ela está no artigo 61 do CTB. É isso, ó. Ele quer saber também aqui a velocidade máxima. Então, vamos lá. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as características técnicas e as condições de trânsito. Uma transcrição. A questão é uma transcrição do artigo. Onde não existir sinalização regulamentadora de velocidade, a máxima será de... Vamos lá. Aqui a alternativa A fala de vias arteriais e diz que é 60 km por hora. Vamos lá? Arterial. Artigo 61, inciso 1º, a linha B, 60 km por hora nas vias arteriais. Vamos lá. Alternativa B, 100 km para trânsito rápido. Via trânsito rápido é uma via urbana onde a velocidade, segundo o artigo 61, inciso 1º, a linha A é de 80 km por hora. Então não pode ser letra B. 50 km nas coletoras. Coletora, artigo 61, inciso 1º, a linha C, 40 km por hora para a via coletora. Então não pode ser também a C. Letra D, 40 para locais. A via local é de 30 km por hora. Então só sobraria aqui a resposta correta da questão 36, é a alternativa A. As vias arteriais, a velocidade máxima, onde não existe sinalização regulamentadora de velocidade, será de 60 km por hora. A alternativa A, a resposta. Agora a questão de número 35. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. O cinto de segurança é obrigatório ao condutor, mas facultativo para os passageiros do banco de trás. Vamos lá para o código. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional,
salvo em exceções regulamentadas pelo contrato. Pessoal, a regra diz que é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Os passageiros podem estar no banco de trás ou no banco ao lado do condutor. E as exceções, pessoal, vou dar um exemplo de um aqui, é o transporte coletivo de passageiros em trajetos que seja permitido viajar em pé, o que não é o caso. Então a letra A não é a resposta correta. Alternativa B. As crianças com idade inferior a 5 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo contrato. Vamos lá, artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos. Só que a resposta aqui, a alternativa aqui, fala de 5 anos, então não pode ser letra B. Desde que é autorizado, letra C, desde que é autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, certo? Desde que é autorizado, poderá, isso, ser permitida a circulação de bicicletas nos passeios que são destinados a pedestres. Será que isso é verdade? Vamos lá. O artigo 59 do CTB diz assim: desde que é autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Uma transcrição do artigo 59 do CTB. Então, a resposta para a questão de número 35 é a letra C. E aí, pessoal, vamos analisar agora a questão de número 34 sobre o exame toxicológico, assinando a alternativa correta. A reprovação no referido exame terá como consequência a suspensão do direito de dirigir por um período de 6 meses, condicionado ao levantamento da suspensão ou resultado negativo do exame, além das penalidades acessórias. Pessoal, se você for analisar o artigo 15º da Resolução 691 do CONTRAN, ela é de 2017, lá diz que a suspensão, lá nessa resolução, nos diz que a suspensão não vai ser de 6 meses. Olhando aqui, rapidamente o artigo 15º dessa resolução, diz que em caso de reprovação dessa pessoa no exame, 3 meses, não 6 meses. Artigo 15º. Então não pode ser letra A. Aqui, letra B. O exame buscará aferir o consumo de substância psicoativa comprovadamente, a capacidade de detecção deverá ter janela de 90 dias. Certo? Letra B diz que a janela de detecção tem que ser de 90 dias. Vamos ver o que diz a resolução, o artigo 1º dela. Não vou ler o artigo todo, só algum trecho que realmente interessa para a gente, para responder a questão, né, para analisar, mas vocês podem ler isso com calma depois de casa, já que eu estou passando para vocês o embasamento para a resolução das questões. Diz aqui, aí você vai aqui, retrospectiva mínima de 90 dias. Está no artigo 1º da resolução 691/2017 do CONTRAN. Vamos ver a alternativa C. O exame toxicológico não é obrigatório para os condutores da categoria E. Novamente, resolução 691. O exame toxicológico é mudança de categoria para renovação, mudança de categoria C, D e E. Está no artigo 1º da resolução 691 de 2017 do CONTRAN. Não pode ser letra C. Do resultado do exame deverá ser divulgado à família? Não. Então, pessoal, a resposta da questão de número 34, o exame buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção no menos de 90 dias. Letra B. E aí, galerinha, vamos lá? Agora a questão 33. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotores. É uma infração de natureza? Isso é muito simples. A resposta está lá no artigo 162 do CTB, inciso 1º. Letra D. É infração de natureza gravíssima. Não tem muito comentário, porque é uma pergunta simples, o tipo de infração. Artigo 62, inciso 1º, infração de natureza gravíssima. Dirigir sem ser habilitado, sem possuir
CNH, PPD ou ACC caracterizam infração de natureza gravíssima. Pessoal, essa questão 32 que a gente vai analisar agora, eu particularmente não gostei da forma e vejo alguns equívocos aqui, certo? Vamos lá, vamos analisar o enunciado da questão agora. Flávio, motorista que acabara de adquirir a sua CNH, ou seja, pode ser que tenha trocado a permissão pela CNH, né? Transitava na faixa do centro a 40 km por hora em uma estrada, cuja velocidade mínima é de 100 km por hora. 100 km por hora, retardando o fluxo de veículos e causando engarrafamento. Nessa situação, a polícia rodoviária, meus queridos, eu analiso essa questão da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que saber o que é uma estrada. Vamos lá. Vamos lá. Estradas. Vamos aqui, à luz do CTB. Não vamos inventar, vamos fazer tudo à luz do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Pessoal, a classificação das vias, né? E as suas velocidades máximas e mínimas estão no artigo 60, 61 e 62. O CTB diz que a estrada ela é uma via rural não pavimentada. É de barro. É estrada de barro, a gente fala que é estrada de barro. Pessoal, como é que seria possível, certo? Numa estrada, andar a uma velocidade mínima de 100 km por hora. Se a mínima é 100, qual seria a máxima? Numa estrada, a velocidade mínima é 100 km por hora. Vamos ver o que diz o artigo 62 do Código. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Se ele estabeleceu que a via tem como mínima 100 km por hora, a máxima, pessoal, é de 200 km por hora. Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma estrada, ou rodovia, ou via de trânsito rápido, arterial, coletor local, onde no Brasil se regulamenta a velocidade máxima de 200 km por hora. Certo? Mas, vamos continuar na questão? Estamos analisando o contexto dessa questão que eu acho que não é legal. Outra coisa, a pergunta diz, retardando o fluxo de veículo e causando engarrafamento. Não é engarrafamento, pessoal, é congestionamento. Engarrafamento vem de uma cervejaria, menos de uma via, né, pessoal? Vamos analisar, vamos ser mais técnicos. Perfeito. Mas vamos ver as alternativas? Certo? Eu quis aqui fazer alguns comentários aqui e vamos lá. Letra A. Deverá a polícia rodoviária, subentende-se aqui, ela não diz se é a Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Rodoviária Ferroviária, né? Ou seja, Polícia Rodoviária deve ser a Polícia Rodoviária Federal. Deverá multá-lo, pois a velocidade mínima era de 50 km por hora. Não pode, porque ele está dizendo que a velocidade mínima é de 100 km por hora, não pode ser a letra A. Não poderá multá-lo, pois dirigir devagar não é infração de trânsito. A gente viu que se o condutor ele estiver abaixo da velocidade mínima sem uma causa justificada, é sim infração de trânsito. Então não pode ser também letra B. Não poderá multá-lo, pois o motorista estava na faixa do centro. Deverá multá-lo, pois deveria estar na faixa da direita. Eu, particularmente, eu não vejo resposta para essa questão, não. Mas, se eu sigo um raciocínio aqui, se ele estava na faixa do centro e em menor velocidade, a resposta seria aqui, ó, letra D. Por quê? A faixa da direita das vias ela é destinada para veículos que estão em menor velocidade. E as faixas, a faixa esquerda ou mais à esquerda, para os veículos de maior velocidade. Nesse raciocínio, eu teria marcado a letra D de dado. Contudo, pessoal, fica difícil
diante dessa questão aí, eu acredito que cabe recurso, certo? Se eu tivesse feito esta prova, eu faria isso. Eu entraria com recurso e pediria a nulidade dessa questão. Primeiro, porque desconheço uma estrada que é uma via rural não pavimentada, onde a velocidade mínima seja de 100 km por hora. Hoje, regulamentado pelo CTD, em vias não sinalizadas, lógico, onde tem a sinalização, a gente vai sempre se guiar pela velocidade que é estabelecida pela sinalização, é de 100 ou de 110 km por hora. Isso depende se a rodovia. E aí, são em rodovias, que são vias rurais pavimentadas. Eu acho que era o que a questão queria propor, né? Rodovias, que são lá que as polícias rodoviárias federais trabalham também. E, como não tem isso aqui, a questão foi, para mim, mal formulada, mas o mais próximo de uma resposta correta seria letra D. Agora vamos analisar a questão número 31. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá ser maior de... A gente tem que analisar o CTB para buscar a resposta dessa questão. Vamos lá. O artigo, pessoal, 145 do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz lá, para habilitar-se nas categorias D e E, para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, ou seja, o enunciado da questão é uma transcrição do artigo 145. Aí vamos lá para o inciso primeiro, ser maior de 21 anos. Para fazer essas atividades, esse tipo de transporte, a pessoa, o candidato, o motorista, tem que ser maior de 21 anos. Inciso segundo, agora desse mesmo artigo 145, a linha A. Está habilitado no mínimo a 2 anos na categoria B ou no mínimo a 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria D. E, certo? Vamos analisar agora. Vamos analisar. Letra A. 21 anos está habilitado no mínimo a 1 ano na categoria B ou no mínimo 2 anos na C, quando quiser habilitar-se na categoria D. Negativo, pessoal. De jeito nenhum. Você nota que o artigo 145, inciso 2º, a linha A, diz que ele tem que estar no mínimo há 2 anos e não 1 ano na categoria B. E não pode ser, não tem como ser a letra A. Vamos ver a letra B aqui, alternativa B. 21 anos a idade e está no mínimo há 2 anos na categoria B. Opa, igualzinho à linha A do artigo 145, inciso 2º. Ou, né, 2 anos na categoria A, ou no mínimo há 1 ano na categoria C. No mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria D. Perfeito. Resposta letra B de bola. Questão de número 30 agora, pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui o que eles estão querendo, o que eles pediram aqui na prova, né? João recebeu de seus pais um carro ao completar 18 anos. Após realizar todos os exames exigidos em lei, começa a dirigir regularmente. Alguns meses depois, João comete a infração prevista no artigo 198, ou seja, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Neste caso, é correto concluir que João... O que aconteceu, né? Primeira coisa, vamos ver a infração do artigo 198. Eu vou ler, certo? É uma infração de natureza média. Ou seja, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado caracteriza uma infração de natureza média. Multa não tem nem medida administrativa. Então, para eu responder essa questão, eu tenho que saber que a infração que João cometeu aqui por não dar passagem pela esquerda quando foi solicitado é a infração de natureza média. Isso eu tenho que saber. Mas vamos lá, analisar as alternativas. Não poderá receber a Carteira Nacional de Habilitação por ter cometido uma infração de natureza média. Ou seja,
Como ele está na primeira habilitação, a permissão para dirigir, com validade de 12 meses, se ele cometeu essa infração aqui, que é média, ele não vai poder receber a carteira, é isso que está dizendo a alternativa A, porque ele cometeu infração de natureza grave. A infração a gente acabou de ver que a infração do artigo 198 ela é de natureza média, não de natureza grave. Então, a alternativa A não procede. Não poderá obter a carteira nacional de habilitação por ter cometido uma infração média. Será? Vamos para a alternativa C. Ainda poderá obter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, desde que, neste ínterim, nesse lapso temporal de 12 meses de validade da permissão dele, não seja reincidente em outra infração média, nem cometa uma infração grave ou gravíssima. Aí vem a letra D agora. Ainda poderá obter a CNH, mas terá que refazer o exame de direção veicular em uma nova prova sobre legislação de trânsito e primeiros socorros. Bem, pessoal, a resposta a essa questão aí, a gente acabou de ver aqui, a questão do número 30, nós vamos encontrá-la no artigo 148, parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias. Vamos ver aqui. Ele só vai deixar de trocar a permissão para dirigir e conseguir a CNH se ele cometer uma infração grave, uma infração gravíssima ou reincidir em infrações médias. Ou seja, tem que ter cometido no mínimo 2 infrações médias. A alternativa aqui diz que ele cometeu grave mais um anunciado, fala do artigo 198, que é a infração média. Então não pode ser a alternativa A. Não poderá obter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, por ter cometido infração média. A gente viu que é necessário no mínimo 2 médias. Então a B também está fora de cogitação. Ainda poderá obter a CNH, desde que, neste ínterim, não seja reincidente em outra infração média, nem cometa infração de natureza grave ou gravíssima. Opa! Ainda poderá obter CNH, mas terá que refazer o exame de direção veicular, uma nova prova. Não existe, pessoal. A resposta da questão de número 30 é a alternativa C. E aí, galerinha, tudo bem? Vamos aqui resolver a questão do número 27 da prova. Sobre os exames de habilitação, assinale a alternativa correta, que é a alternativa certa, está de acordo com a legislação. Aos candidatos aprovados será concedida uma permissão para dirigir com validade de 6 meses. Letra A. É preciso renovar o exame de aptidão física e mental a cada 10 anos. Para condutores maiores de 65 anos, a renovação deverá ser feita anualmente. Letra C. O exame de direção veicular será realizado perante a comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo de trânsito. Pessoal, vamos analisar as alternativas aqui, certo? Vamos começar pela letra A, olhando a legislação de trânsito. O artigo 148, parágrafo 3º diz assim: a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infrações médias. Ou seja, se a CNH será entregue ao término de 1 ano, então a permissão para dirigir tem validade de 1 ano, ou seja, de 12 meses, e não de 6 meses, como está escrito aqui na alternativa A, ou seja, resposta equivocada, não é esta. Vamos lá para a letra B. É preciso renovar o exame de aptidão física e mental a cada 10 anos. Pessoal, aqui, analisamos aqui o artigo 147, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovado a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores que já tenham mais de 65 anos de idade.
Esse prazo de 10 anos é um projeto de lei que ainda não se tornou lei. De acordo com o artigo 147, parágrafo 2º, os exames de aptidão física e mental, eles serão renovados a cada 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. E a cada 3 anos para aqueles condutores que passaram de 65 anos de idade. Então, esse prazo de 10 anos aqui da alternativa B também não está condizente, não é a resposta. Letra C agora. Para condutores maiores de 65 anos, a renovação deverá ser feita anualmente? Não existe esse prazo. A regra é, até 65 anos de idade, a cada 5 anos se novos exames de aptidão física e mental. Maiores de 65 anos de idade, renovarão os exames a cada 3 anos. Então, não pode ser também a letra C. Letra D. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão integrada por 3 membros, designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. O artigo 142 diz assim: o exame de direção veicular será realizado perante a comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. A questão fez uma transcrição desse texto do CTB. Então, de acordo com o artigo 152 do CTB, a questão 27, a resposta seria a letra D. E aí, galera, tranquilo? Agora vamos ver se conseguimos responder a questão número 26 dessa prova. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, a resposta dessa questão nós encontraremos no artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas vamos aqui, vamos ler aqui. Esse artigo aqui, ele trata, é uma transcrição, a pergunta: os veículos destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto. Ele fez a transcrição exata, do mesmo jeito. Aí, o inciso: registrado como veículo de passageiro, inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, pintura de faixa horizontal na cor amarela, com largura de 40 centímetros, a meia altura em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico escolar, ou seja, com a inscrição escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem se inverter. Ele deve ser equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, que é o tacógrafo desse veículo, lanterna de luz branca, fosca ou amarela, disposta nas extremidades da parte superior dianteira, lanterna de luz vermelha, disposta na extremidade superior da parte traseira, cinto de segurança em número igual à lotação, outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Vamos lá à questão agora. O que é que exige para que esse veículo exerça atividade e possa circular fazendo esse tipo de atividade? Inspeção anual? Não, porque a inspeção aqui, de acordo com o inciso 2º do artigo 136, é a cada 6 meses, não a cada ano. Então, a letra A está descartada. Lanternas de luz vermelha, fosca ou amarela, dispostas na extremidade da parte superior dianteira. Lanterna de luz vermelha na parte superior dianteira. Vamos ver se procede. Inciso 5. Lanterna de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira. Então, ele está dizendo na alternativa B que a luz vermelha vai ser colocada na parte superior dianteira. Não. Na parte superior dianteira é luz branca, fosca ou amarela. Então, não pode ser a alternativa B. Vamos lá. Alternativa C. Lanterna de luz branca,
fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira. Até aqui está exatamente igual ao inciso aqui. E lanterna de luz vermelha disposta nas extremidades superior da parte traseira. Então, vamos ver qual a alternativa que diz isso? Aqui, ó, lanterna de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e lanterna de luz vermelha disposta nas extremidades da parte superior traseira. Então, a resposta seria a letra C. Tranquilo aí, pessoal? Porque a letra D diz pintura de faixa horizontal na cor amarela de 50 centímetros. Opa! Faixa horizontal de 40 centímetros. Não pode ser a letra B, não de 50. É 40 centímetros. Tranquilo, pessoal? E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, vamos de novo. Vamos continuar aqui. Vamos ver agora a questão de número 25 da prova. Nós temos aqui, ó, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. É uma competência. Ele está perguntando de quem é essa competência desse tipo de fiscalização. Polícia Federal não é órgão de trânsito. Polícia Rodoviária Federal é órgão de trânsito. Departamentos estaduais de trânsito, polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Pessoal, se você olhar essa questão à luz do artigo 20 do CTB, o inciso 11º, ele fez praticamente uma transcrição desse inciso nessa questão. Veja só, eu vou ler. Vocês podem observar na prova de vocês aí. Vamos lá. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e por sua carga. Exatamente igual até aqui. Só que aqui, no inciso aqui do artigo 20º do CTB, de acordo com o estabelecido no artigo 66, ele suprimiu essa parte do texto. Por quê? Porque esse artigo 66 foi vetado. Certo? Aí ele continua, né? Além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Exatamente igual. Ou seja, esse artigo aqui, 20 do CTB, ele trata das competências da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente isso, uma transcrição desse artigo. Então, já que Polícia Federal não aparece lá como componente do Sistema Nacional de Trânsito, os DETRANs aparecem, mas não trazem essa competência para os DETRANs, tampouco para a Polícia Militar, né, do Distrito Federal e dos estados. Então, ficaria aqui a resposta nossa, questão 25, letra B. E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos agora analisar aqui a questão 24 da prova. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, julgar recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recurso de infração, conhecida como JARE, é uma competência. Quem que tem a competência para julgar os recursos que vieram da JARE? Porque o processo administrativo de trânsito, pessoal, ele acontece inicialmente pela defesa de autuação, onde, se o requerente ele lograr êxito, ele conseguir, vai ser deferido e o auto vai ser arquivado. Se for negado o pedido ao requerente de anulação da penalidade ou das penalidades, ele poderá entrar no recurso de primeira instância, que é a Junta Administrativa de Infração, que vai receber esse recurso. Se novamente for negado o pedido a ele ainda pode ter uma segunda instância, que pode ser aos Conselhos Estaduais de Trânsito, ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ou, dependendo da situação, pode ser um colegiado, ao CONTRAN ou a um colegiado. O que a pergunta não me diz é isso. Então eu trouxe algumas anotações aqui para a gente tentar resolver essa questão, ou ver se a gente pode entrar com recurso aí
será com vocês aí. Vamos lá. Se a gente analisar o artigo 12º do CTB, lá diz que o CONTRAN é competência do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, no inciso 12º, apreciar os recursos interpostos contra as decisões de instâncias inferiores, ou seja, da JARE. Inferior, não é isso? Se for um órgão federal, tipo uma autuação do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, certo? Perfeito. E aqui nós temos mais 2 artigos para a gente dar uma olhada rápida aqui. O artigo 288, 289 do Código de Trânsito Brasileiro. Das decisões da JARE, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, ou seja, do artigo 289. E vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 289 do CTB. O recurso que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1º. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União, certo? Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas pelo CONTRAN. Vai ser analisado pelo CONTRAN. Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARE, pelo presidente da Junta Administrativa que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Aí vem o inciso 2º. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade estadual, municipal ou distrital, pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito dos Estados, e pelo CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. A pergunta não define muito bem. Ela só fala da JARE. O recurso que saiu da JARE para uma instância maior, sem me dizer exatamente o que está escrito aqui no artigo 289. Então, para mim, se for da Polícia Federal, da JARE, da Polícia Rodoviária Federal, certo? Vai ser julgado, no caso, aqui, ó, penalidade, aqui, inciso 1º do artigo 289, em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infração gravíssima pelo CONTRAN, certo? Em caso dos demais órgãos, por colegiado, né, integrado por coordenador-geral da JARE, presidente da junta que apreciou o recurso anterior, da JARE anterior, e por mais um presidente de junta. Mas aqui a questão não me diz. Eu acredito que aqui ele levou em conta o município. Então, por isso que eu acredito que ele queria falar conselhos estaduais de trânsito e Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele não pensou, porque Câmara Arbitral não é órgão de trânsito, Polícia Federal não é órgão de trânsito. Sobraria a letra C, Conselho Nacional de Trânsito, mas dependeria do tipo de infração do prazo de suspensão. Então, acredito que ele tentou fazer a questão relacionada a órgãos estaduais, o DR, o DETRAN, os agentes do DETRAN, os agentes do BPTRAN, que são agentes estaduais, em nome do DETRAN, do BPRV, que é o agente do DR, e dos órgãos municipais. Então, se for nessa natureza, a resposta aqui seria letra B. E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos agora trabalhar a questão 23, certo? Dessa prova. Questão 23. Assinale a alternativa que contenha uma autoridade que não faz parte da composição do Conselho Nacional de Trânsito. A resposta para essa pergunta aí, ela está no artigo 10º do CTB. Vamos lá, letra A. Um representante da Agência Nacional de Saúde, representante do Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, representante do Ministério da Tecnologia, representante do Exército. A pergunta é sobre quem não faz parte, quem não está na composição do Conselho Nacional de Trânsito, pessoal. E, no caso aqui, a resposta seria a letra A, porque no artigo 10º não menciona a Agência Nacional de Saúde, mas menciona, pessoal,
o Ministério da Saúde, não a Agência Nacional de Saúde. Então, o que não faz parte aqui da composição do Conselho Nacional do Trânsito, que é o órgão máximo normativo e consultivo, é um representante da Agência Nacional de Saúde, certo? Caso queira conferir, artigo 10º do Código de Trânsito Brasileiro. Até mais!